Falar sobre um assunto, aí você vai falar assim: que assunto, bispo? Vamos falar sobre manual. Diga assim comigo: manual. Você vai entender daqui a pouquinho o que é esse manual. Vamos fechar os olhos para a gente voltar para o clima de que Deus quer ministrar na nossa vida? Em nome de Jesus, amém? Espírito Santo, nós glorificamos o Teu nome. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Nos enche agora com a Tua palavra revelada. Traga sobre nós, cada um de nós temos a necessidade de um maná, uma porção de maná específica nesse dia. Que o Senhor derrame sobre nós da sua graça, da sua misericórdia, para que possamos absorver, para que possamos entender, para que possamos não só receber a palavra, mas praticar a Tua palavra que recebemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, quer falar comigo nessa noite. Meus irmãos, você sabe que não é mais importante o tanto que você conhece da palavra, mas mais importante quanto você pratica da palavra. Não é o mais importante, conheço muito da palavra, mas o que você tem praticado dessa palavra que você conhece? E na realidade nós estamos numa luta para que a igreja volte a praticar a palavra, que a igreja volte a ler a palavra, para que a igreja volte a viver a palavra. Estamos deixando entrar no nosso meio heresias terríveis em prol de viver a felicidade aqui na terra. Nós sabemos que a nossa felicidade vai ser na eternidade. É claro que nós vamos viver uma vida abundante aqui, sim. Mas nós temos que entender que Deus não nos chamou para nós vivermos para nós a priori. Deus nos chamou para nós vivermos para Ele, e Ele assim vai nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Esses dias eu ouvi algo interessante. Tem teologia que estão agora é a moda agora, coach. Teologia do coach. Eu estava numa reunião de pastores, e o pastor de uma igreja, a qual faz parte de um coach importante, que reuniu muitas pessoas no ginásio lá em Goiânia, de um ministério lá em Goiânia. Ele falou assim: você sabe que ele não prospera pelas informações que ele dá. A prosperidade dele veio porque ele faz essas reuniões e cobra um pouquinho de cada um, R$7, R$7, prosperou a vida dele, fez ele ficar um homem rico. Então eu quero dizer para você que tudo que você precisa em todas as áreas da sua vida está num manual chamado Bíblia. Amém? Claro que nós podemos absorver da sabedoria e da experiência de muitas pessoas, mas nós temos que tomar cuidado. O Espírito Santo, ele tem que ser uma luz a nos ensinar como nós devemos caminhar e o que nós devemos fazer para cada área da nossa vida. Por exemplo, o matrimônio. Ontem eu e minha esposa tivemos um casamento. Casamos o Leandro e a Samara. Já tinham casado no civil, foram embora para Quirinópolis, no meio da pandemia, e aí eles voltaram agora para fazer a cerimônia religiosa, porque eles queriam casar diante de um sacerdote, mas principalmente diante da presença de Deus. Eles queriam a bênção de Deus, né? E nós fizemos esse casamento ontem, e Deus me trouxe algo interessante para me fazer a abertura da palavra que eu ministrei, que durou uns 15, 20 minutos só, não foi uma palavra longa, casamento mais rápido que eu já fiz, a minha esposa disse. E aí no começo eu falei algo interessante que eu quero falar com os irmãos. Por que o casamento ou a família, o casamento, a família, é uma instituição sagrada? Por que, meus irmãos? Por que é uma instituição sagrada o casamento? Porque foi criada pelo próprio Deus. O casamento foi criado pelo próprio... Olha para vocês ver Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa,
porquanto do varão foi tomada. 24 e último. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o casamento, primeiro casamento, a primeira cerimônia, o primeiro matrimônio aqui, Adão e Eva, foi criado por quem? Não é uma invenção do homem, é Deus. Nós também temos Jesus, lá em Mateus 19, versículo 6. Mateus 19, 6. Jesus, ele também falando algo sobre o casamento, que nos arremete ao Gênesis que nós acabamos de ler, Mateus 19, 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mas, bispo, eu quero uma confirmação dos apóstolos. Vamos para Efésios 5:31. Efésios, capítulo 5, versículo 31. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Amém, meus irmãos? Então, a partir de hoje, você sabe que o casamento, talvez você já sabia, é sagrado. A família é sagrado, porque a família, o casamento não é uma invenção meramente humana, não foi uma tribo, não foi um povo que inventou, foi Deus. Então, o seu casamento, a sua família é sagrada. Seu casamento, a sua família é importante. Por quê? Porque foi Deus que criou, foi Deus que instituiu a família, foi Deus que instituiu o casamento. Amém, meus irmãos? Agora, porque foi Deus que criou, foi Deus que instituiu o casamento, vai viver um filme de Hollywood? Seu casamento vai viver felizes para sempre? Com certeza você vai ser feliz para sempre, mas tem momentos difíceis. Nós passamos por lutas, nós passamos por tribulações. É ou não é verdade, meus irmãos? É ou não é verdade? Amém? É verdade, né? Mas Jesus diz para nós em João 16:33, parte B: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Quem que precisa estar no seu casamento? Quem precisa estar na sua família? Para te dar a vitória. Amém? Então você precisa convidar Jesus para o seu casamento. E nós vemos isso lá em Atos capítulo 2, quando Jesus, a mãe de Jesus já estava no casamento, Jesus e seus discípulos foi convidado. No meio do casamento, lá de Canaã da Galileia, teve um problema, faltou o vinho, já era uma vergonha para as famílias do noivo e da noiva, mas Jesus estava lá naquele momento para transformar a água, aquilo que era comum, cotidiano, em a melhor bebida da época, que era o vinho. Então eu quero dizer para você, você precisa de Jesus no seu casamento, amém? Você está me entendendo? Glória a Deus. Isso, para mim casar, meu irmão, escolha muito bem. Escolha bem com quem você vai constituir a sua família. Amém? Você namorou por alguém, pelo rapaz, pela moça, primeira coisa que você precisa fazer, vai orar. Vai falar com os seus pais. Vai falar sobre esse rapaz, vai falar sobre essa moça e vai colocar na presença de Deus antes que seu coração seja tomado. Antes que você fique apaixonado, febril, de uma forma que você não escute mais a voz do Senhor, porque família é sagrado e por isso tem que ser levado muito, muito, muito a sério. Você precisa levar a sério o seu casamento, você precisa levar a sério a sua família. Muitas pessoas hoje tratam o casamento como troca de roupa. Muitas pessoas hoje tratam a família como um obstáculo para ser feliz. Por que você quer separar? Porque eu quero ser feliz, meus irmãos. Sabe, por isso prepare-se, trabalhe bem no seu namoro, ore, coloque, nada acima do seu Deus, seja mais apaixonado por Deus do que qualquer outra pessoa, que você vai ter um casamento, uma família bem sucedida. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não case por necessidade.
Qual necessidade? Minha casa é muito tribulação, bispo, eu preciso de casar logo para sair de casa. Quantas irmãs, né? Quantos homens, né, irmãos casaram para viver livre, ser livre daquela casa que é uma tribulação? Alcoolismo, muitas vezes, brigas, falta de alimento cotidiano, né, carência mesmo, e aí casam com a primeira oportunidade, sem perceber que elas precisavam de orar, buscar a presença de Deus, conhecer melhor a pessoa por quem ela estava enamorada. Você está me entendendo? Amém? Não case por questões financeiras. O rapaz é bem financeiramente, vou casar porque ele vai me dar conforto, ele vai me dar as coisas que eu gostaria de ter, que eu não tive com a minha família. Cuidado. Sabe, esse casal, por exemplo, que veio para nós casarmos, não tinham nada os dois. Estão construindo, sabe? Eu e minha esposa, quando nós casamos, se você não sabe, nós tivemos um chá de panela, mas o chá de panela que foi um chá de cesta básica. Nosso chá de panela foi um chá de cesta básica, meu e da bispa, mas nós tínhamos uma convicção que era Deus que estava nos unindo, mas a beleza da minha esposa que me atraía e me atrai até hoje, ainda tinha a convicção que era Deus que estava no negócio. Como é que eu ia perder uma oportunidade dessa de ser abençoado? Não sei se ela foi tão abençoada, mas eu fui muito abençoado, viu, meus irmãos? Como fui abençoado. Não case por idade. Está passando, eu não arrumei um varão, uma varoa, a idade está chegando, não faça isso. Vai para a presença do Senhor, que o Senhor tem muito, eu tenho certeza que Ele tem uma pessoa especial para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segundo requisito para você ser abençoado, o amor. 1 Coríntios 13, do versículo 4, vamos ler? Do versículo 4 ao versículo 7. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tem que ser o principal ingrediente do relacionamento. Se tem amor, suporta a crise financeira. Se tem amor, suporta a enfermidade. Se tem amor, suporta, né, os momentos difíceis com os filhos, né, na infância ainda. Tem que ter amor. O amor, meus irmãos, eu vejo isso no meu relacionamento com a minha esposa, ele vai aumentando. Nós, né, conhecemos um ao outro. Nós assustamos algumas pessoas porque nós não brigamos. Nós não discutimos. E muitas pessoas dizem, mas como é possível um casal que não briga, um casal que não discute? Você está aqui diante de um casal, seus pastores, não brigam e não discutem. Por quê? Porque oramos muito para nós casarmos. Porque nós buscamos a direção do Espírito Santo, porque fomos amadurecendo e percebendo para que eu vou magoá-la, para que ela vai me magoar. Nós sabemos o nosso papel, vamos falar disso daqui a pouco. Cada marido tem o seu papel no casamento, a esposa tem o seu papel no casamento. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tem algo que eu deixei para o final, mas eu vou antecipar para agora, encaixando aqui na questão do amor. Você ama a sua esposa? Você ama o seu marido? Deus fez dois seres totalmente diferentes. E esses dois seres diferentes que Deus fez, Ele fez uma proposta para que o casamento seja abençoado. Você quer que seu casamento seja abençoado? Deus está falando para você, você precisa de morrer. O homem, vamos falar do homem. O homem é forte. Amém, meus irmãos? O homem fisicamente é forte. Eu não estou ouvindo, os irmãos estão meio dormindo, não estão me ouvindo. O homem é forte? Tem homem aqui nesse negócio? Cadê os irmãos da igreja? Agora engrossou a voz, né? O homem é forte? Fisicamente nós poderíamos chegar nas nossas esposas e falar assim, vai ser desse jeito, mulher. Eu quero é assim. Tem alguns homens que fazem isso? Aqui não tem, em nome de Jesus.
Vou expulsar o capeta na vida sua agora. Sai! Em nome de Jesus. Não é forte? O homem é ou não é forte? Ele poderia falar assim, ó, eu quero que seja assim agora. Eu que sou o mais forte fisicamente e eu quero que seja assim agora, mulher. Pá! Mas Deus falou para você e falou para mim, falou para os homens. Você vai morrer e vai liderar servindo. Vai usar a sua força para liderar com amor. O homem precisa de morrer. O homem precisa de ser carinhoso e amoroso com a esposa. Tem que ser líder. Porque o papel do homem é ser líder. Amém? Glória a Deus. Amém ou não amém? Então você precisa morrer. Diga os homens, eu preciso de morrer. Sabe essa natureza sua de tudo na força, no braço, na força do seu braço? Você precisa de morrer, varão. Você precisa de liderar a sua casa, ser o líder que sua esposa precisa. Na hora que tiver uma confusão lá na porta, se você... Não, mulher, pode deixar que eu vou lá resolver. Aí que você tem que ser macho. Tem um cachorro brabo vindo desde você pôr sua esposa na frente, assim, vai lá, mulher, vai lá. Você entrar na frente para proteger sua esposa. É ou não é verdade? Então, use a sua força para liderar servindo, liderar com amor. Posso ouvir uma salva de palmas das varoas, das mulheres? Glória a Deus. Aleluia. Tem mulher de Deus aqui? Tem mulher de Deus? As mulheres, oh glória a Deus. Eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma equipe que lidera, cada irmã da intercessão, que cuida das crianças, cuida da cozinha. Sabe, em todas as áreas, líderes de células, mulheres são fenomenais para o trabalho. As mulheres, meus irmãos, nasceram completas. Diga só os homens assim, nasceram completas. É ou não é verdade? Posso dar um exemplo? O apóstolo Omar ficou viúvo. O filho do apóstolo Omar foi lá e os filhos, não, meu pai não vai casar de novo, meu pai não precisa de casar de novo. Chegaram lá um dia, uma mansão que o apóstolo Omar mora, no condomínio fechado, só tinha água na geladeira, não tinha comida, roupa suja, tudo bagunçado. Meu pai precisa de casar, meu pai precisa de casar. O que nós vemos lá em Gênesis 2,18? Não é bom que o homem ia morrer no paraíso sozinho. Se o homem ficar viúvo, ele morre. Não dá conta. Ele não sabe onde está o sal, não sabe lavar uma roupa, não sabe fazer um ovo frito. Eu estou mentindo, minhas irmãs? O homem fica perdido. É ou não é verdade? Agora, e as mulheres? Mulher nasceu completa. Mulher fica viúva, ela trabalha, ela educa os filhos, ela limpa a casa, ela faz comida e etc e tal. É ou não é verdade? A mulher, ela acaba dando conta, ela não precisando do homem. É ou não é? A mulher não nasceu completa? As mulheres, é ou não é verdade? Só que Deus disse para as mulheres, vocês precisam de morrer para vocês serem submissas ao marido de vocês. Estão me entendendo, meus irmãos? Tem a parte do homem liderar servindo, liderar com amor. E tem a parte das mulheres, que é serem completas como elas são, mas debaixo da submissão do marido. Estão me entendendo? Onde está tudo isso, o bispo Ulisses? Está tudo no manual. Está tudo na Bíblia, meus irmãos. Só que o brasileiro gosta de ler manual? Gosta? Quem aqui lê manual quando compra algum eletrodoméstico, alguma coisa, lê o manual para usar? Tem alguns metódicos aqui, raros. Nem 1% da igreja lê manual. Sabe por quê? O brasileiro, ele é arrogante. Eu não preciso de manual. Bispo, eu vou comprar uma furadeira para me ligar lá na tomada para funcionar, eu preciso ler manual. Eu instalo... Não, amor, eu instalo a máquina de lavar roupa. Não, meu amor, pode deixar que essa máquina de lavar louça, daqui uns dias eu profetizo que as irmãs vão ter máquina de lavar louça aqui na igreja. Pode deixar, meu amor, que eu instalo. Aí o que acontece? O que acontece, meus irmãos? Estraga. Não lê o manual, dá defeito.
danifica o produto ainda novo e vai lá no vendedor para acessar a garantia. Aí o vendedor fala, vamos ler aqui a garantia. Você fez isso? Não, não sabia, não leu o manual. Você olhou a voltagem? Nem olhei a voltagem. Cheguei lá, já pus na tomada, porque é só ligar, não é? Não, você regulou? Não regulei, não li, não leu o manual. O que aconteceu? Perdeu a garantia. O ser humano nasce com o manual. Você quer prosperar? Você quer ter saúde? Você quer ter vida longa? Você quer servir o Senhor com excelência? Quer educar os filhos? Quer ter um casamento abençoado? Olha o manual. Aí o que nós fazemos? Depois de um certo tempo, vamos lá para Deus. Senhor, 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 a mulher que o Senhor me deu. Meus irmãos, vamos também, né? Vamos ver que a mulher tem o seu papel. Teve um irmão que um dia chegou em mim, pastor, fala para a bispa conversar com a minha, nem era bispa, era pastora, conversar com a minha esposa. Eu falo sim, o que foi? O lixo da cozinha nasceu, brotou. Aquela roupa que deixa de molho e cheira de podre, por causa do sabão cheira podre. Tem os papéis, a mulher tem o seu papel. O homem tem o seu papel, mas a mulher também tem o seu papel. Mas deixa eu falar para vocês, onde está tudo para nós sermos abençoados? Como usar da forma adequada? Está diga no manual. Qual que é o manual do homem? Qual que é o manual do homem? A Bíblia. E aí, né? O Zé que o Senhor me deu, o Zé peida, Deus. O Zé tem chulé. O Zé deixa a meia dele lá da usina, aquela meia, lá no meio da sala. Senhor, aí a gente vai para Deus e cobra garantia. Mas você leu o manual? Nós queremos só a garantia. 1000 cairão ao meu lado, eu não serei atingido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Seremos a garantia, meus irmãos. E nós não queremos ler o manual. Para a gente ter a garantia, nós precisamos de ler o quê? E praticar. É ou não é verdade? Olha para vocês verem lá Mateus capítulo 7 a partir do 24. Abre aí para você ver. Mateus capítulo 7. Todo aquele que, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Você está edificando a sua família sobre a rocha? Seu casamento está sendo edificado sobre a rocha? Você tem lido o manual, meus irmãos? Você tem lido o manual? Você tem lido a palavra? Para você edificar o seu casamento, para você edificar a sua família. Nós não podemos ser arrogantes quando nós lidamos com aquilo que é sagrado. Sua família é sagrada, seu casamento é sagrado, sua família, seus filhos são sagrados, são herança do Senhor, amém, meus irmãos? Aqui na terra o bem mais precioso que você tem, eu quero ouvir uma salva de palmas, é a sua família, é o seu casamento, é os seus filhos, é o seu cônjuge. Verso 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se não lê o manual, cai. Se não lê o manual, não suporta a tempestade. Se não lê o manual, não suporta as crises, as tribulações, não suporta as provas. Se não lê o manual, o vento é forte, vai derrubar seu casamento, a sua família, a sua vida com Deus. Se não lê o manual, você não suporta as pressões dessa terra. Por isso nós temos um manual desde quando você nasceu. A palavra do Senhor, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá para Efésios, vamos lá para Efésios de novo, capítulo 5. Olha para vocês verem Efésios capítulo 5. Glória a Jesus. A partir do 21. Olha para vocês verem Mateus. Eu nem estou seguindo aqui a minha
minha programação. Tem alguns versículos que eu dei para os meninos que nem vou ler para nós chegarmos no tempo que nós queríamos, pelas as questões que nós tivemos aqui, e para você sair lá fora e comer aquele belo cachorro quente que foi feito com muito amor e carinho pela rede de casais. Glória a Deus! Aleluia! Ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Antes de falar da submissão da mulher, Deus está falando para a igreja tem que ser submissa, amém, meus irmãos? Ou você lá no seu trabalho tem um líder, ou você tem um gestor, você tem um gerente, você tem o proprietário, aqui na igreja você tem pastores, você tem liderança, você tem ministério, lá na escola você tem o diretor, tem o professor. A palavra está dizendo que nós como igreja temos que aprender a ser submisso, andar sobre a missão de alguém que está sobre a nossa vida, amém, irmãos? Olha para vocês verem que interessante quando nós lemos a questão da submissão da mulher. Espera aí, olha aí. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Vamos voltar no versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Sabe o que significa como ao Senhor? Da mesma forma as irmãs, cadê as irmãs? Dão glória a Deus. Que vocês têm prazer, eu sei que vocês são mulheres abençoadas, são mulheres de Deus, aleluia, e que a palavra do Senhor cita vocês, lá em Provérbios 14:1 fala que vocês, aqui da Luz para os Povos, são mulheres sábias, que sabem edificar o lar de vocês, que sabem abençoar a sua família, amém, irmãs? Que você seja submissa ao seu marido, como você é submisso a Deus. Por você ser submissa a Deus, que você também obedeça a palavra em ser submissa ao seu marido. Olha de novo, como ao Senhor. Você não é submissa a Deus? E esse Deus está pedindo para você ser submissa ao marido que Deus te deu. Bispo, mas ele não avança. Minha irmã, ore pelo seu marido. Leia a Bíblia com o seu marido. Tá? Tem um versículo, né? Eu não vou atrás dele agora, mas que Paulo diz para as mulheres na igreja ficarem caladas naquela época. E aí, qual que era o objetivo das mulheres ficarem caladas? Presta atenção em mim, para o marido crescer. As mulheres iam perguntar, queriam crescer. Nossa, a palavra, quero crescer em Deus, quero conhecer mais, quero crescer ministerialmente. Aí chegava no apóstolo Paulo, o pastor daquela época, o pastor falava, vai perguntar para o seu marido, mas ele não sabe, então vai orar, vai fazer ele buscar, para ele poder te ensinar. Porque o marido foi dado a ele ser o cabeça. Foi dado ao marido a função de ser quem, meus irmãos? O cabeça. Então Paulo não estava ali, não é que Paulo é machista. Você sabia que Paulo está trazendo com essa palavra de Efésios uma revolução? Você sabia que os helenistas, vamos falar dos judeus primeiro, os judeus, presta atenção em mim, os judeus, a mulher, ela tinha 2 proprietários. Enquanto ela não era casada, era o pai que era dono da mulher. Quando ela casada, era o marido que era dono da mulher. Ele poderia separar, divorciar da mulher por qualquer motivo. Banal, se ela pusesse um pouco mais de sal naquele almoço, naquele dia, no arroz, ele poderia separar dela, pedir divórcio, uma carta de divórcio, porque ele era dono, e a mulher era simplesmente um objeto naquela cultura judia. E a mulher não poderia separar por ocasião, divorciar por modo nenhum. O marido está leproso, ela não poderia se divorciar do marido. O marido está com práticas impuras, pervertidas, ela não poderia separar do marido por motivo algum, mas o homem, porque qualquer motivo banal, poderia separar. Os gregos, os helenistas, eles tinham uma mulher para 3 objetivos, presta atenção em mim. As prostitutas, para satisfazer eles nas suas festas.
as concubinas para o sexo do dia a dia e as esposas para gerar os herdeiros. Era só para isso que as mulheres serviam para os helenistas, para os gregos, para os romanos. Poderiam separar e casar quantas vezes eles quiserem. Quantas vezes eles queriam separar e casar. É citado em alguns históricos que os romanos, eles casavam até... Eu vi uma história de uma mulher que já tinha tido 23 maridos. Estava casando de novo. Então eu quero dizer para você que quando Paulo traz essa carta, ele está trazendo uma revolução. Quero dizer para vocês que o cristianismo não entrou de uma forma machista, como muitas mulheres pensam que a mulher tem que ser submissa ao marido. Não. Na realidade, Paulo, o cristianismo veio trazer uma revolução valorizando as mulheres. Então, quando você ler esse texto a partir de hoje, não leia esse texto acusando esses homens da Bíblia de serem machistas, não, minha irmã. Mas tendo o entendimento que Paulo e outros estavam trazendo sobre a terra uma revolução, onde a mulher seria valorizada e teria a dignidade que ela merece ter. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Olha a parte dos homens. Marido, amem vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Deixa eu falar algo para vocês. O homem, diga assim comigo, o homem é o cabeça. O que nós temos na cabeça, meus irmãos? Diga assim comigo, os olhos, os ouvidos e a boca. A mulher, diga a mulher, é o corpo. O que o corpo é responsável? Diga, pelo movimento e a multiplicação. Está entendendo? Os olhos, os varões aqui, diga glória a Deus. Você que tem que vigiar a sua família. O que está entrando através da internet dentro da sua casa, através da televisão, através de amizades. Você tem que vigiar, cuidando, não vigiar para massacrar, para proibir, não, mas cuidando da sua esposa, cuidando dos seus filhos, homens de Deus. É sua responsabilidade. Você é o cabeça, você é o detentor dos olhos, vigiar a sua família com excelência. Você está me entendendo, meu irmão? Sabe, nós que temos os ouvidos, você é o responsável em ouvir de Deus. Você é o responsável em trazer a direção de Deus para a sua casa, para a sua família. Nós precisamos resgatar a liderança do homem, porque casa que a mulher que governa, ela é desajustada, é desequilibrada, meus irmãos, está fadada ao fracasso, porque a mulher não nasceu para ser cabeça, mulher nasceu para ser corpo. E todas as vezes que as mulheres têm que assumir o posto de cabeça, de orar pelos filhos, de orar pelo marido, sabe, a mulher realmente é uma intercessora, ela tem nasceu para isso, a minha esposa mas orar pelos filhos, orar pelo casamento, orar pelo cônjuge, é papel do homem. É você que ouve a direção de Deus, é você que tem que ter a sensibilidade para ouvir o que Deus está trazendo de direção para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família. O homem tem a boca, a cabeça tem a boca. E aí nós podíamos falar que para o homem falar, não. É para o homem alimentar, não só do alimento cotidiano, não só essa responsabilidade de suprir a sua família no natural, mas também Deus quer que você supra alimentando a sua família espiritualmente. Você precisa fazer as suas células. Isso para mim é um tapa na cara quando eu estou ministrando para vocês, para mim também restaurar algumas coisas da minha família, no meu lar. É minha responsabilidade ir para a presença de Deus, fazer uma marmita para levar para a minha família. No que se diz respeito ao espiritual, homens que estão aqui.
Sabe, nós somos muito acomodados. Minha esposa ora, minha esposa lê, minha esposa traz a palavra na célula. Não, vocês precisam orar. Vocês precisam buscar a presença de Deus. Nós precisamos ser o cabeça no tudo, todos os sentidos, vigiar, ouvir a direção do Espírito Santo e trazer o alimento para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Claro que a esposa lida com eles mais no dia a dia, muitas vezes a esposa que fica mais com os nossos filhos, mas você é a autoridade máxima para pôr ordem na sua casa, para dar direção na sua casa. Cada um tem o seu papel. A mulher é responsável pelo movimento, a mulher sabe edifica o lar, a mulher que ajuda a prosperar. Minha irmã, para de desperdiçar a comida, é o seu papel trazer a prosperidade para dentro da sua casa, é o seu papel prosperar a sua casa. No que diz respeito à sua casa, você não deixar desperdiçar. Todo dia joga aquele tanto de comida fora, sabendo que vai jogar fora, sabe? Tenha noção, é sua responsabilidade. O marido supre, mas você é responsável em não deixar desperdiçar. Desperdício é pecado. É responsabilidade da mulher, o lar, as questões domésticas. É responsabilidade da mulher. Mulher cuida em edificar, em movimentar a família, em trazer alegria dentro do lar. A mulher recebe uma sementinha invisível. A mulher é responsável em multiplicar, ela recebe uma sementinha invisível do homem chamado esperma, e 9 meses depois entrega para você um filho de no mínimo 3, 4 quilos. A mulher é responsável em multiplicar, a mulher é responsável nessa questão de multiplicar. Que Deus dê sabedoria às mulheres da igreja Luz para os Povos, amém, irmãs? Você é responsável a ajudar seu marido a economizar, a organizar a vida financeira. Para de ser consumista e vivendo, destruindo o seu nome. Um dos bens mais preciosos que nós temos chama nome. E quando eu fui casar, meus irmãos, eu tinha um problema financeiro sério. E a discipuladora da Cristina falou, e o meu pastor, o pastor que estava organizando para a gente casar, você só casa quando você organizar a sua vida financeira. Sabe por quê? Há muito tempo eu aprendi que o meu nome é uma questão muito séria. Eu ministro palavra, eu represento o evangelho na cidade de Bom Jesus. A igreja que eu sou pastor, sabe, é falada na cidade de acordo com o que eu administro a igreja, de acordo com o que eu administro a minha vida financeira e a minha família. Então nós precisamos de cumprir, cada um de nós, o nosso papel. Irmã, para de dar dor de cabeça toda hora que que seu marido chama você para intimidade, porque se você não alimenta bem seu marido em casa, ele vai comer fora. Mas meu marido é um homem de Deus. É sim, mas o diabo sabe nas áreas que estão débeis, então para de ter dor de cabeça toda hora que ele te procura. É o seu papel suprir o seu marido. Sabe, a Bíblia é muito clara que devemos abster da intimidade sexual para motivo de jejum e em pouco tempo. Supra. Sabe, não pare de reclamar que seu marido isso, que seu marido aquilo. Supra, faça a sua parte. Leia o manual e veja as suas responsabilidades para que o seu casamento e a sua família seja bem sucedida. Vocês estão me entendendo? Amém, igreja? Então cada um de nós temos o nosso papel. Cada um de nós precisamos morrer para nosso casamento ser abençoado, para nossa família ser abençoada. O lugar de paz, o lugar de mais alegria, mais abençoado, não é lá no seu trabalho. Não, está dando tempo, eu tenho que voltar para casa. Aquela mulher que eu tenho, não, o Zé está voltando para casa. Aquele marido, meu pai voltava para casa, meus irmãos, que ele era alcoólatra, né? Ele bebia muito, e ele voltava, quando eu escutava que o carro estava entrando, que ele estava chegando, todos nós íamos dormir, encobríamos de coberta, aquele calor terrível, ninguém tinha ar-condicionado naquela época, era algo raro, né? E aí a gente ia deitar, porque meu pai era insuportável. Quando ele estava são era uma bênção, mas quando ele estava alcoolizado, aí 2, 3 horas da manhã, ele ainda me acordava ainda, punha umas garrafinhas numa sacolinha de feira para mim procurar um bar aberto para comprar cerveja para ele, chegando alcoolizado. Então, meus irmãos, acordem.
Vocês conhecem Jesus para viver uma vida digna aqui na terra primeiro. É claro que o nosso objetivo é a eternidade. Amém? Nós já temos o nosso endereço, nós já temos a nossa passagem. O sangue de Jesus Cristo de Nazaré comprou a nossa passagem para nós vivermos a eternidade na glória. Aleluia! Mas Deus tem para você viver uma vida digna, abençoada. Se o homem cumpre o papel e a mulher cumpre o papel dela, nós vamos viver uma vida abençoada, digna aqui na terra em nome de Jesus. Aleluia! E as pessoas que te observarem vai falar: eu quero esse Deus que você serve, eu quero servir esse Deus. Qual igreja que você frequenta, qual o Deus que você serve, eu quero me entregar a esse Deus só com o seu testemunho, só com a sua vida. A maior pregação que você faz é o seu testemunho e a sua própria vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia.